há políticos neste país que deviam ser curados, porque o que assisto não é normal. Punge a alma de quem leva este país com o mínimo de seriedade. É uma vergonha autêntica. Em 2022, todos os comissários eleitorais assinaram a ata. Portanto, se houve fraude, como dizem os partidos na oposição, por que é que os comissários eleitorais assinaram a ata? A UNITA, maior partido na oposição em Angola, deu entrada esta sexta-feira, ou melhor, esta semana, no Tribunal Constitucional, uma providência cautelar para impedir a tomada de posse neste caso, de Manuel Pereira da Silva Manico, à presidência do Conselho Nacional Eleitoral, ou melhor, CNE. Doutor, começo com o doutor Palanga. Como é que olham para esta providência cautelar? Terá pernas de andar ou nem por isso? Bom, conhecendo o modus operandi das nossas instituições, aqui em particular, portanto, o Tribunal Constitucional, tenho dúvidas se efetivamente há de se fazer justiça e se repor efetivamente a legalidade. Contudo, louvo a iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA porque está a fazer a sua parte enquanto ator importante, portanto, do nosso sistema partidário e partícipe fundamental para o processo de aprofundamento e consolidação da nossa democracia. Também dizer que esta iniciativa da UNITA não é nova. Não é a primeira vez que o Manuel Pereira da Silva Manico é contestado. Já em 2021, a UNITA fê-lo. E, nesta altura, a UNITA não estava sozinho, né? Tanto um grupo de advogados, naquela altura, liderado pelo já falecido juiz Agostinho Santos, que Deus o tenha, e que marcou a sua passagem pela terra, tanto como um homem de uma coragem pouco comum na nossa classe de juízes. Liderou então um grupo de advogados para impedir, tanto por meio de um recurso, que o Manico tomasse posse naquela altura. Houve também iniciativas de um conjunto de organizações da sociedade civil que naquela altura se opuseram à eleição de Manico e tinham razões bastantes para o efeito, né? Na altura pesavam suspeitas muito fortes e até a Procuradoria-Geral da República havia inclusive despoletado investigações para aferirem-se, portanto, as gravíssimas acusações sobre corrupção que pesavam sobre a figura de Manico. Portanto, foi neste ambiente, naquela altura, de uma pessoa completamente, portanto, maculada, pelo menos pelos indícios que pesavam na altura. Portanto, viemos mais tarde a nos aperceber que efetivamente houve sim julgamento e houve condenação, inclusive na altura. Mesmo assim, as instituições, portanto, do país decidiram avançar com Manico e legitimá-lo como presidente da Comissão Nacional Eleitoral. E depois, em 2022, vimos, passa a expressão, a besteira perpetrada pelo Sr. Manico no que a gestão, a coordenação do processo eleitoral tanto diz respeito, né? Naquela eleição operacionalizou-se uma das mais vergonhosas tanto fraudes eleitorais do nosso processo histórico-político. Contudo, vamos aguardar que as instituições, portanto, se pronunciem, porque as razões, nesta altura, evocadas pela UNITA, são fortes, tal como no passado foram fortes.
Esta impugnação, este processo de impugnação não tem apenas a ver com o impedir da tomada de posse do senhor Manuel Pereira da Silva, mas também alguma falcatrua, portanto, que o grupo parlamentar do MPLA, portanto, perpetrou a coisa de cerca de 3 meses na Assembleia Nacional, no quadro da distribuição dos comissários eleitorais à luz dos últimos resultados eleitorais. Do ponto de vista do rigor estatístico eleitoral, só 2 forças políticas é que tiveram números eleitorais que lhes habilitariam a ter representantes na Comissão Nacional Eleitoral, nomeadamente o MPLA, que teria, portanto, 9 comissários eleitorais, e a UNITA, que à luz dos últimos resultados eleitorais, portanto, teria 7 comissários, totalizando 16. Bom, mas a democracia representativa aconselha a inclusão das outras forças políticas neste importante órgão eleitoral. Se fôssemos rigorosos com os últimos resultados eleitorais, a FNLA, o PH e o PRS não teriam qualquer comissários. Então, as 2 forças políticas mais expressivas na Assembleia Nacional tinham de fazer arranjos para salvaguardarem a necessidade da inclusão das demais forças políticas residuais. Passa a expressão. Foi assim que a UNITA sugeriu que cederia um comissário dos seus 7, ficaria com 6, e o MPLA, como tinha 9 comissários, tinha maior número de comissários, teria cedido pelo menos 2 e sairia de 9 para 7 comissários. Assim, a UNITA teria 6 comissários, o MPLA 7 comissários, e os 3 seriam distribuídos para as 3 forças políticas que já citamos, nomeadamente o PRS, o PH e a FNLA. O MPLA não aceitou este cenário. A UNITA propôs um segundo cenário. Dos nossos 7, vamos tirar 2, vamos ficar com 5. E dos teus 9, ao invés de 2, tire só 1. Ficas com 8, nós vamos ficar com 5, e os 3 vamos dar aos outros. O MPLA não aceitou. O que é que o MPLA fez? Manteve os seus 9 comissários, arrancou da UNITA 3 comissários, portanto, dos 7, a UNITA ficou com 4 comissários e distribuiu pela oposição residual. Portanto, a UNITA não concordou e nem concordaria com um cenário destes tão injusto, não é verdade? E perpetrado de forma claramente abusiva. Então, prontos, por conta disso também, nós interpusemos esta providência cautelar como forma de impedir que se legitimem estes atos abusivos que beliscam a nossa democracia, mancham a imagem do país, maculam os nossos processos eleitorais, tira a credibilidade das instituições, mas também é que do ponto de vista da ética política fica mal. Então, interpusemos este recurso e vamos aguardar. Mas também, conhecendo o caráter putrificado, passa a expressão, da ação das nossas instituições, temos dúvidas que o processo vai avançar, que as coisas serão refeitas, mas estamos conscientes de que a história está a registar. E amanhã, prontos, alguém ficará mal na história.
temos hoje a oportunidade de fazermos bem as coisas, porque são processos que concorrem positivamente para o desenvolvimento do nosso país, para a credibilidade das nossas instituições, para o crescimento e a maturação da nossa incipiente democracia, mas de forma casmurra e petulante. Portanto, um grupo de angolanos motivados, porque não sei, portanto, entendem molestar, portanto, o país a bel prazer. Mas estamos a fazer a nossa parte como UNITA, sempre fizemos a nossa parte e amanhã a história há de fazer justiça. Okay, obrigado. Dr. Mário Aragão, a UNITA, o maior partido na oposição em Angola, deu entrada de uma providência ao Tribunal Constitucional para impedir o juiz Manico a presidência da CNE. Do seu ponto de vista, terá pernas para andar ou nem por isso? Escrivão, é constitucional, legítimo não é? Quem entende que está-se a ferir algum princípio, alguma norma, pode instar os tribunais. Aqui estamos a falar, o Tribunal Constitucional, enquanto Tribunal Eleitoral, é legítimo, está salvaguardado na nossa Constituição da República de Angola, penso eu, no artigo 181, a linha dessa memória não atreçoa. Mas permita-me aqui ajudar meu amigo Dr. Domingos Epalanga, que atira-se sempre contra os tribunais, contra as instituições públicas. Eu tenho dito que é importante que os militantes e dirigentes e quadros da UNITA aprendam que as instituições públicas também há militantes e quadros da UNITA. Aliás, no Tribunal Constitucional, há menos de um mês, foi uma juíza conselheira indicado pelo partido UNITA. Portanto, não estou a ver aqui o arrepiar dos dirigentes da UNITA a tirarem-se contra o Tribunal Constitucional. Embora o Tribunal Constitucional seja um tribunal eleitoral, mas as decisões do Tribunal Constitucional são decididas, passo aqui a redundância, em plenário. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu, Mário Aragão, se for juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e me for atribuído ou distribuído um processo, serei o relator do processo, mas os 10 juízes conselheiros serão adjuntos. Este processo anda no seu bom ritmo e todos os juízes têm a sapiência de acompanhar o processo. Portanto, isso cai por terra aquilo que os militantes e dirigentes da UNITA querem atirar-se contra o Tribunal Constitucional. Portanto, é uma providência cautelar. Eu tive o prazer de ler a providência cautelar instada pelo Partido UNITA, que me parece que não há fundamentos. E não havendo fundamentos, provavelmente o Tribunal, se o Tribunal entender que não há fundamentos palpáveis e credíveis, naturalmente que o Tribunal poderá julgar improcedente a providência cautelar apresentada pelo Partido UNITA. Agora, relativamente àquilo que foi dito sobre os escândalos em 2022 ou 2020 sobre o Dr. Manico, eu penso que polêmicas não são factos. Factos é termos processos, crimes existentes e transitado em julgado. Até hoje, eu não conheço nenhum processo crime que transitou a julgado. Portanto, são polêmicas que houve naquela altura e que não se levou a tribunal. Se não se levou a tribunal, a juízo final e transitado do processo, eu entendo que, enquanto jurista, não posso analisar polêmicas, tenho que analisar factos. Faça aquilo que o Dr. Domingos Epalanga falava sobre fraude eleitoral. Eu penso que não podemos nos atirar sempre com fraude eleitoral. Nós, a oposição, não vou dizer só aqui a UNITA, mas a oposição em Angola sempre apregou a fraude. Aliás, eu, desde que sou cidadão, venho ouvir sobre fraude desde 92. Este lema dos partidos na oposição é desde 92. Agora, eu me pergunto, será que os comissários eleitorais dos partidos políticos na CNE não fazem o seu papel? Porque quando é terminado o momento das eleições,
todos os comissários devem assinar a ata final para remissão ao Tribunal Constitucional, que é para legitimar o processo eleitoral e a tomada de posse do senhor Presidente da República eleito. Portanto, não estou a ver, em 2022, todos os comissários eleitorais assinaram a ata. Portanto, se houve fraude, como dizem os partidos na oposição, por que é que os comissários eleitorais assinaram a ata? Por quê? Portanto, nós temos que desconstruir a ideia de fraude. E sobre aquilo que foi a distribuição dos comissários, eu penso que o MPLA teve bem. O MPLA é o partido que teve maior votos e maior deputados. São 124 deputados e a UNITA teve 90 deputados. E, naturalmente, quem tem a maioria deve ter a maioria também como comissários. Portanto, eu penso que não há aqui nenhum arrepiar sobre a distribuição dos comissários, porque o MPLA teve maior voto, tem um número de deputados superior a outras bancadas parlamentares. Agora, sobre aquilo que é a providência cautelar, eu entendo que é um ato constitucional, que na minha perspectiva não há fundamentos para tal, e esperemos nós que os juízes conselheiros possam julgar este processo, esta medida cautelar e trazer a sua decisão ao Partido UNITA. Esperemos nós que na segunda-feira, 21, os deputados da bancada parlamentar da UNITA, que é um convite que eu faço ao meu bom amigo, que não saia, porque esta história já aconteceu em 2020, abandonaram a bancada parlamentar, a Assembleia Nacional. Então eu convido, enquanto bom jovem que não quer continuar na ideia de fraude, aprecie aquilo que será tomada de posse do novo presidente da CNE. O doutor Mário está a querer dizer, quer sim, quer não, a oposição lá não vai ter que suportar novamente o juiz Manico. Não é quer sim, quer não, porque o doutor Manico está agora nas novas funções, porque são novas funções, porque o que a oposição vem dizendo é recondução. Não é recondução. É novas funções, porque houve um concurso curricular onde o Conselho Superior da Magistratura Judicial deu aberto um concurso que elegeu o Dr. Manico. Aliás, houve 4 concorrentes, dentre os 4, um foi excluído porque não era magistrado judicial, sobraram 3. Dentre os 3, o Dr. Manico reuniu os requisitos daquilo que foi o concurso eleitoral. Portanto, eu penso que foi um concurso aberto. Esperemos nós que os deputados da bancada parlamentar da UNITA não abandonem a sala, porque fica feio na fotografia. Ficou feio em 2020. Esperemos nós que em 2025 não se repita aquele filme muito trágico, um filme que nem dava para ver, e espero nós que o Dr. Domingos Epalanga esteja lá para presenciar a tomada de posse do novo presidente do Conselho Nacional Eleitoral. Dr. Palanga, estará mesmo lá ou vai poder representar-se com a cadeira vazia? Olha, nós somos um grupo parlamentar responsável, somos um grupo parlamentar verdadeiramente legitimado pelos angolanos. Portanto, no processo fraudulento eleitoral de 2022, mas também somos um grupo parlamentar patriótico. Lá onde tomarem-se posições em que os angolanos serão humilhados, lá onde fazerem-se vista grossa, portanto, há um processo onde o nosso povo coloca toda a expectativa e só acontece uma vez de 5 em 5 anos, nós, óbvio que vamos tomar tanto posições a medidas que, portanto, a ditadura angolana for apresentar, né? A medida do insulto que a ditadura angolana for apresentar. Portanto, do resto, na segunda-feira, os angolanos tomarão conhecimento da patriótica posição que o grupo parlamentar da UNITA vai tomar. Do resto, dizer que os processos eleitorais são muito importantes. Os processos eleitorais são processos muito sérios, muito sensíveis, por isso mesmo devem ser tomados ou encarados com muita responsabilidade. Hoje, os conflitos eleitorais que vão, ou seja, os conflitos militares ou as guerras civis
que vão eclodindo um bocadinho pelo nosso continente têm origem na má condução dos processos eleitorais. O caso mais recente foi o caso foi a situação de Moçambique, onde morreram perto de 500 pessoas, onde fizeram-se mais de 2.000 feridos, onde comprometeu-se bastante a economia do país. Tanto as instituições moçambicanas ficaram muito mal na fita. Há relatórios internacionais que apontam mesmo a isto e não fica bem. Até esta altura, Moçambique não atravessa um bom momento. Por quê? Por causa destas falcatruas eleitorais que vão se operacionalizando. Na política é preciso ter-se o sentido de humanidade também e de altruísmo, porque a política diz respeito a vidas, a pessoas, ao futuro de milhões de pessoas. Quando se entra na política com comportamentos e atitudes completamente antiéticas, completamente enviesadas, e pouco recomendável para quem se predispõe em conduzir uma nação, então as coisas correm muito mal. Diz-se que o militar mata uma pessoa com cada disparo, ou pode matar uma pessoa com cada disparo, mas um político pode acabar com uma nação só por via mesmo de uma decisão mal tomada, uma decisão errônea. É uma pena ver in loco o que está-se a passar. É uma vergonha autêntica o que se passa naquele imponente e ultra luxuoso palácio que nós chamamos de Assembleia Nacional. Vou fazer uma inconfidência. Eu perdi o orgulho de estar naquela Casa das Leis. Se puder, não gostava de renovar o meu mandato, 2027 a 2032. Por quê, o que se assiste é uma autêntica vergonha, perpetrada por pessoas que o povo depositou confiança. Perpetradas, permita-me. É mesmo só para lhe ajudar. Não, é só para lhe ajudar mesmo. É só para lhe ajudar. Da mesma forma, doutor Domingos Palácio, é para lhe ajudar. Desculpa, que vão de forma deliberada, tomando posições, tomando decisões, perpetrando atos que em nada, mas em absolutamente nada, abonam para, portanto, o desenvolvimento e o crescimento deste país. Há pessoas que, como é que eu caracterizaria? Isto parece ser alguma patologia de fórum psiquiátrico, né? Eu penso que há políticos neste país que com conversas, com palavras, não vão mudar de atitudes. Acho que precisam de remédio. Há políticos neste país que deviam ser curados, porque o que assisto não é normal. Punge a alma de quem leva este país com o mínimo de seriedade. É uma vergonha autêntica. Mas eu penso que devíamos aprender com a história. O conflito que o país registrou de 1992 a 2002, que ceifou milhares de vidas, teve também como, portanto, uma das causas principais a má condução do processo eleitoral de 1992. Portanto, e voltamos a perpetrar fraude em 2008, voltamos a perpetrar em 2012, voltamos a perpetrar em 2017, voltou-se a perpetrar vergonhosamente em 2022, estão a se criar condições nesta altura para perpetrarem novamente uma fraude eleitoral em 2027. Mas é preciso que fique claro que quer a oposição, quer o povo, está a crescer e a ganhar consciência de pleito a pleito. Vai chegar uma altura
que este povo vai posicionar-se diante da frustração que, portanto, têm tido de pleito a pleito eleitoral. E posso garantir-vos, porque há cerca de uma década é que trabalho com o povo, no âmbito da minha ação enquanto político. Asseguro-vos mesmo que o povo angolano é tão pacífico quanto duro. A fúria do povo moçambicano não chega à metade da fúria do nosso povo. Portanto, os angolanos poderão responder sem a UNITA tocar o apito da alvorada ao MPLA em 2027. Nós estamos alerta, não estamos a agitar. Era bom que aceitemos participar do pleito eleitoral de 2027 com as regras do jogo que coloque a partida ou no ponto de partida os concorrentes todos em igualdade de circunstâncias. Que não se criem artifícios para uns começarem a corrida eleitoral com 100 metros mais adiante em relação aos outros. Okay. Porque, como disse, as condições aqui, se olharmos para as condições sociais, as condições económicas e outras, porque estão a passar os nossos concidadãos, eu penso que temos o cocktail aqui preparado, temos o cocktail humano preparado para despoletar-se em Angola uma situação mais complicada, 2, 3, 10 vezes mais complicada do que a situação de Moçambique. O MPLA que não pensa que controla tudo e todos. Diz-se que pode-se brincar com o povo durante algum tempo, durante muito tempo, mas não se pode brincar com o povo durante todo o tempo. Não se pode brincar com o povo durante todo o tempo. Ok, obrigado. Aqui fica. Deixamos temos o que aqui o Dr. Palanga demonstra, que pelo tempo que trabalha com as comunidades, tem politicamente, tem aqui um coquetel preparado para que as eleições de 2027 seja um bolo de cereja praticamente para a UNITA. Escrivão, eu também trabalho com a comunidade há mais de 15 anos e conheço os jovens de Angola. Não conheço os jovens só de Luanda, que provavelmente o Domingos Palanga conhece. Não. Eu conheço os jovens de Angola. E quando eu queria ajudar o Sr. Dr. Domingos Palanga, quando dizia na sua intervenção que não tem orgulho em estar na Assembleia Nacional e que 2027 não pretende renovar o seu mandato, eu penso que é um sinal que não está dado para a sociedade angolana, está dado para o seu partido político, não é? Está dado para o seu partido político que em 2027 provavelmente não quer continuar com a UNITA. E se não quer continuar com a UNITA, esteja à vontade, pode sair a outras plataformas políticas que vai lhe acolher como está a acolher. Eu não sei fazer política fora da UNITA. Não, permita-me consegue sobreviver fora da água. O doutor falou, eu vi. Eu sei que a UNITA não tem urbanidade, mas tem de ser urbano aqui neste. Também interrompeu. Não, deixa ele falar. Deixa ele falar. Portanto, é preciso, são sinais que o Dr. Domingos Palanga, em 2027, vamos voltar a sentar aqui se de facto o Dr. Domingo vai renovar ou não pela UNITA. São sinais. São cenários que está-se a desenhar, provavelmente, mas é importante nós dizermos que a questão da fraude eleitoral, nós temos que desconstruir essa ideia. E como político e deputado da bancada parlamentar da força política UNITA, eu penso que não deveria ser a música. Por uma razão muito simples. O MPLA em Luanda perdeu. E como se fala muito de fraude, por que o MPLA em Luanda não perdeu? Ou não ganhou? Se a bancada parlamentar da oposição diz que o MPLA continua a fraudulentar as instituições... Luanda não é Angola. Permitam-me. Continua a fraudulentar as instituições, o MPLA deveria ganhar em Luanda, não é? Se houvesse fraude, o MPLA deveria ganhar na província de Luanda, que é uma província histórica do nosso partido.
Mas o MPLA perdeu em Luanda. E nós temos noção que nós perdemos no Bié. Permita-me só, nós temos noção que perdemos em Luanda. E como perdemos em Luanda, nós já começamos a trabalhar para resgatar os nossos militantes. Aliás, o MPLA, quando perde em Luanda, não é questão de votos, é a questão da abstenção. Houve muita abstenção que fez com que o MPLA não ganhasse na província de Luanda. Portanto, nós temos que desconstruir a ideia de fraude. Não há fraude em Angola eleitoral, posso garantir aqui, porque os vossos comissários estão na CNE. E se estão na CNE, devem trazer informações fidedignas aos militantes da UNITA e à direção da UNITA. Portanto, essa questão de fraude, eu penso que é uma música que a UNITA continua a tocar para justificar o seu eleitorado, a pouca probabilidade de mobilização, de orientação política, porque a UNITA não tem. Aliás, nós, MPLA, quando termina um processo eleitoral, o processo eleitoral de 2022 terminou, nós começamos a nos organizar para as eleições de 2027. Quando o doutor diz que numa corrida a 100 metros e outra está a menos de 10, não. Por quê? Porque nós, em Pelá, nos organizamos internamente. E os outros partidos políticos na oposição também devem se organizar. Se nós fazemos aqui uma resenha, qual é o partido político depois da DPA que já se organizou? É o MPLA. É o MPLA que já se organizou. É verdade. É o MPLA. O MPLA já se organizou nas 21 províncias. E a UNITA não? Os outros partidos, não sei. Doutor poderia dizer. Não, eu estou a ter. Quando não sabe, não pode afirmar. Eu estou a afirmar. Pelo menos. Quando não sabe, não pode afirmar. Deixa-me terminar. A UNITA fez agora as últimas nomeações. As últimas nomeações. Agora, o MPLA não. O MPLA fez. O MPLA se ajustou em dezembro. Não. Não só nas províncias, como nos municípios. E eu tenho certeza que a UNITA ainda não chegou nos municípios. Eu sei que cada partido tem a sua estratégia, mas nós em Pelá nos organizamos. E é esta organização que nós temos que arrepia a oposição. E no final da história vem dizer que é a fraude eleitoral. Não, é organização interna que nós em Pelá primamos. E espero que vocês, partidos na oposição, primam também pela organização. E, na segunda-feira, naturalmente, vou voltar a fazer o convite, estejam na Assembleia Nacional para a tomada de posse do novo presidente da CNE. Obrigado, Dr. Mário Aragão. Vou para o Dr. Domingos Palanda, deputado da Assembleia Nacional. Dr. Domingos, a UNITA acostumou os angolanos com discursos de que vamos lutar nas instituições do Estado, mas são as mesmas que a UNITA não acredita. Qual será o próximo passo caso o Tribunal Constitucional chumbe a providência cautelar? Como disse, a nossa direção, seja do grupo parlamentar, seja do partido, ela é muito sábia e, na altura devida, os angolanos vão tomar conhecimento dos passos subsequentes que a UNITA tomará no quadro destas falcatruas permanentemente levadas a cabo pelas instituições controladas e manietadas pelo MPLA, né? Contudo, vamos deixar o processo correr, vamos dar tempo aos juízes para decidirem sobre o recurso que nós interpomos e depois daí, portanto, o povo saberá efetivamente o que a UNITA vai fazer. Bom, disse que a UNITA descredibiliza as instituições, mas continua dentro das instituições. A UNITA está obrigada por lei a lá estar. Convém a UNITA. Da mesma forma que a UNITA está obrigada por lei a respeitar. Tem que refazer também a tua fala. Da mesma forma que a UNITA está nas instituições. A urbanidade que apregou agora. Não, é só para lhe recordar. Está a voltar a cometer o talato pouco urbano. Não estou a cometer. É só para eu lhe acho recordar. que temos conceitos diferentes de urbanidade. Não, é só para lhe recordar. Mas deixe-me então terminar. Para depois rebater. Para terminar bem. Não é melhor? Não é para terminar bem. Deixe-me terminar bem, na minha perspectiva, para depois corrigires bem na sua perspectiva, não é assim? Tá bem. Pois, então, como dizia, nós entendemos que no atual contexto convém
estarmos dentro das instituições. Convém lutarmos dentro das instituições. Porque a luta política convencional e legalmente aceite, não é verdade? É aquela que desenrola-se dentro das instituições. Ou fora das instituições, mas nos marcos legais. E aprendemos com o Dr. Savimbi que o MPLA não vai mudar. Por quê? Porque acreditamos piamente que os comunistas não se reformam. Então o que é que vai acontecer? O MPLA vai sair do poder com as próprias instituições que o MPLA criou para a manutenção do seu poder, com as leis injustas que vai produzindo para a manutenção do seu poder, não é verdade? E dentro do tempo que for efetivamente necessário. E pensamos que chegou a hora. O tempo e a hora é efetivamente agora. Para o bem do próprio MPLA, após 2027, Angola e os angolanos hão seguramente de conhecer uma realidade política nova. Os angolanos e Angola conhecerão instituições depois de 2027 e deixe-me aqui assegurar, verdadeiramente republicana. Leis que servirão efetivamente o povo e não mais uma classe castrense que apossou-se do poder e usa do poder para, portanto, privilégios próprios em detrimento, portanto, ou contra os anseios do nosso povo. A UNITA é uma força política responsável, comprometida com o futuro de Angola e dos angolanos. A UNITA conhece muito bem os modos operantes do MPLA, porque temos processos históricos de luta em várias dimensões, desde políticas, diplomáticas, militar, etc. Já coabitamos no poder, no quadro do governo, e sabemos aonde tocar para efetivamente levarmos o MPLA à oposição. Nós vamos perpetrar neste próximo pleito eleitoral, apesar das falcatruas que vão se montando, uma alternância política efetivamente pacífica. É o que nós queremos, é o que nós auguramos, e tudo estamos a fazer para o país vir a conhecer mesmo uma alternância política pacífica, ordeira e positiva. Por isso mesmo é que lá onde há, portanto, irregularidades, vamos às instituições, mesmo sem crença nas instituições, interpusemos os nossos recursos, estamos a apresentar um conjunto de projetos de leis que visam melhorar o nosso ordenamento jurídico eleitoral, estamos a conversar com dirigentes do MPLA, estamos a tratar com o povo, estamos a tratar com parceiros sociais, desde organizações da sociedade civil, comunidade internacional. Estamos a fazer o nosso esforço, estamos a fazer a nossa parte com vista a termos eleições eleitorais justas, transparentes e credíveis, aonde quem ganhar, que será mesmo, portanto, elogiado, será parabenizado, e lá quem perder terá mesmo de se conformar. É isso que queremos para esse pleito eleitoral. Continuaremos a lutar até, portanto, a realização deste pleito. Okay. Se o MPLA entender subverter esse esforço que a UNITA está a fazer até para o bem do próprio MPLA, então o MPLA será o único responsável pelo que vier a acontecer no país. Não, deixa-me só recordar, o Dr. Domingos. Quem quer, ou quem sempre teve a ansiedade de reverter a tranquilidade pública, foi a UNITA. É a UNITA. Apresenta uma prova. Uma prova. Votou, sentou. É
da UNITA. Votou sentou. Permita-me só. É um ato de pura democracia. Deixa-me só. É um ato de pura democracia. Deixa-me só de explicar. Quem vota tem o direito de controlar o seu voto. Tem que me deixar falar. Quem vota tem o direito de certificar-se de que o seu voto vai contar. O militante. Quem vota tem o direito de desconfiar. Vai sair mal na fotografia. Está condizendo o processo. Não, vai sair mal na fotografia. Isto é completamente normal. Não, vai sair mal na fotografia. Agora, se acham que na hora do cidadão votar terá de estar a 1000 metros da urna onde depositou o seu voto, tem de estar. Olha a desconfiança. Não há certo. Tem medo do povo. Não. Então se o povo vai votar no MPLA, qual é o medo do povo estar perto das mesas da Assembleia? Não, o que se passa é que os show doutores... O que se passa é que os show doutores, os militantes da UNITA, não acreditam naquelas pessoas que vocês metem em determinadas funções. Não, nós acreditamos. Não, se acreditam. Nós não acreditamos nos gestores se acreditam. Não precisa ter ninguém aí sentado para ver o processo eleitoral. Não acreditam ou não? Mas acreditam ou não? Acreditam ou não? Nós entendemos que todo esforço, que toda ação que concorra para a lisura do processo tem de ser encorajada. Temos de ter lá delegados de lista, temos de ter cidadãos à volta das urnas, se há um delegado, imprensa lá. Permitam-me, se é um delegado posto pela UNITA, muito bem, de lei, sim, por que o voto sentou? Qual é a desconfiança que a UNITA tem? A UNITA em 2022 nós queremos esta problemática. Não basta o delegado da UNITA. Basta o delegado da lista. O povo participa. Fazer a democracia participativa. O povo participa a fazer a sua eleição. Não é aguardar os resultados eleitorais. Não, primeiro sabe se vai para casa ou se fica perto da onde estava de ruído. Um ponto rápido. O voto sentou, agora é o doutor Mário. E vai haver mesmo voto sentou. Eu lido com o povo. E vai haver mesmo voto sentou. Eu lido com o povo. Agora como querem fazer aprovar a lei que permite, permita-me só, o presidente da mesa da Assembleia fugir com as urnas. Não é fugir. Aonde se enganar. E o povo vai seguir. Isso não existe. Vamos orientar o povo a seguir. A correr atrás do presidente da mesa da Assembleia do voto que fugir com as urnas. Sabe que agora legitimaram a fuga de urnas. Não está a ser urbano. Não está a ser urbano. Deixa eu falar. Doutores, vamos ver. Estamos a ficar com um pouco de tempo. Temos ainda dois temas para... Doutor Aragão, um ponto só, no ponto de vista, doutor Aragão, por que o MPLA, ou neste caso, por que se insiste a figura de Manico para liderar a CNE? Não é o MPLA que insiste. O MPLA não é que conduziu o processo eleitoral. O processo eleitoral, as candidaturas estavam abertas. Se não houve outros cidadãos apresentarem suas candidaturas, naturalmente, acredito que o Dr. Manico teve a ansiedade de continuar à frente da CNE, apresentou a candidatura. Aliás, dentre os 4, havia um cidadão, aqui o nome agora não vem à memória, que não é magistrado judicial. Mesmo o Conselho Superior... O Conselho Superior trazendo os requisitos injustos. Portanto, não é o MPLA que está a empurrar o Dr. Manico. Houve um concurso em que todo magistrado judicial poderia apresentar a sua candidatura. Agora, o doutor Domingos de Palanga falou algo muito bonito. E me parece que se contradiz quando o doutor Domingos fala que o que vence as eleições deve ser elogiado, parabenizado por vencer as eleições. Sim. A UNITA não faz isso desde 92. Porque os processos não são justos. A UNITA não faz isso desde 92. Porque os processos são fraudulentos. É preciso elogiar. É preciso... Na história da Angola, só tem um cidadão que elogiou o MPLA em 2022. Que a memória seja leve, o doutor Quintino.
foi o único cidadão. Doutor Quintino. Foi o único cidadão político em Angola que teve a hombridade de elogiar o processo eleitoral angolano. Politicamente o Dr. Quintino. Falou e ligou o presidente João Lourenço a felicitá-lo. Portanto, felicitou seu líder. Eu convido a UNITA a ter esta hombridade, Nós a ter esta democracia. Quem ganha as eleições tem que ser felicitado. Se ganhar com justeza. Felicito o MPLA. Se ganhar com transparência. 2027. Doutor Aragão, Já para terminar. 30 segundos. 2027, o MPLA será governo, por uma razão muito simples. Nós nos organizamos, nós pensamos povo, nós fazemos para o povo. E não é isso que nós temos estado a ver no partido da oposição do senhor deputado. É uma Obrigado, pena. doutor Domingos Palanga e doutor Mário Aragão.